Oi, gente! Um curso em milagres é um curso de perdão. E justamente a consumação desse perdão são os milagres. Essa é a relação entre um e outro, porque os milagres eles começam a aparecer quando a gente vai compreendendo a necessidade desse perdão. E esquece o perdão tal como você tem na sua cabeça hoje, porque perdoar aqui significa reconhecer. E o que é que a gente tem que reconhecer? Eu sou Kátia Pátaro e seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse círculo. Quando a gente começa a estudar um curso em milagres, a gente vai se dando conta, já de cara, do quanto os nossos pensamentos nos enganam. Porque naturalmente, quando a gente lê a palavra amor, na nossa cabeça aparece romance. Quando a gente lê milagres, a gente já pensa em magia. Assim como quando a gente lê perdão, a gente já pensa que tem que ser boa pessoa. Então, como eu falei, o perdão aqui é reconhecer. Mas o que é que a gente tem que reconhecer? Que o mundo que a gente vê é resultado dos nossos pensamentos. Então, perdoar aqui é reconhecer a minha ilusão e ter consciência de que o mundo, tal como eu vejo, não é real. De que o outro, tal como eu vejo, não existe. É a partir do perdão que esse curso vai pegar a gente pelas mãos e vai nos conduzir até esses milagres. Lembrem que o curso já começa falando: nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe. Quando eu reconheço que o mundo não é real, eu reconheço que ele não é a causa de nada. E desde aí que a gente vai começar a buscar a causa na nossa mente. E se você não viu os vídeos anteriores que eu já trouxe aqui, eu já gravei 3 vídeos sobre um curso em milagres, dessa série que eu venho trazendo aqui, eu recomendo que você volte lá e assista antes esses vídeos para que você consiga compreender melhor logo o que eu vou fazer aqui no quadro, para ilustrar essa nossa conversa. O curso nos lembra que a gente não tem que compreender o sofrimento, porque o sofrimento sempre vai se alimentar da separação. Algo que dizia Buda era que a dor é inevitável, mas que o sofrimento é uma opção. O sofrimento é um desejo de que as coisas fossem da maneira que eu gostaria que fosse. E é isso justamente a ilusão que a gente tem que perdoar. Lembrando que é justamente no outro que eu me reconheço. Então, desde esse ponto de vista, a gente tem que perdoar os nossos desejos de que o outro seja como eu gostaria que fosse. Que tal situação se dê como eu gostaria que acontecesse. E nesse sentido, o perdão aqui ele vai ter outra perspectiva daquela que a gente está acostumado. E é justamente aí onde mora a nossa paz. Porque se eu parto do princípio de que eu vou perdoar o outro, eu já estou partindo de uma prepotência minha, dessa parte minha egóica, de acreditar que eu tenho esse poder. E a gente não tem esse poder. O único poder que a gente tem é sobre nós mesmos. E esse perdão vai partir daí. Vai partir de mim, vai partir de você. Eu só tenho controle sobre o que eu posso pensar. Então aqui não existe esse perdão que nasce do ego de querer perdoar o outro. Não, a gente só pode perdoar a partir de nós. O curso vai estar reinterpretando a nossa forma de aceitar algumas coisas e rejeitar outras. Vai fazer com que a gente passe a abraçar certas situações que antes a gente rejeitava. Principalmente quando a gente rejeita alguém que pensa totalmente diferente de nós. O curso, então, ele vai falar de 3 tipos de relações. As relações de primeiro nível, as relações de segundo nível e as relações de terceiro nível. As relações de primeiro nível, a gente não tem nenhum vínculo emocional com elas. Podem ser pessoas que estão aí pelo seu bairro, vizinhos, conhecidos, conhecidos de conhecidos, até mesmo aquela pessoa que pede dinheiro para você na rua. Todas essas pessoas, elas podem ativar em você determinadas emoções, sentimentos de raiva, de tristeza, de alegria, de impotência, de inveja, de admiração. Pode ser também pessoas que você vê na televisão e que te acendem esse tipo de sentimentos. São pessoas que estão aí no seu filme, mas com as quais você não tem nenhum vínculo emocional. As pessoas de um segundo nível, existe um pequeno vínculo emocional. Companheiros de trabalho, amigos de amigos.
Pessoas com as quais você convive de vez em quando, mas que não estabelece um grande vínculo com nenhuma delas. Tem um pequeno vínculo. E as relações de um terceiro nível são aquelas com as quais você vai conviver a vida inteira, ou que te fizeram alguma coisa que ainda você carrega durante toda a sua vida. São pessoas com as quais você estabelece vínculos emocionais, seja de amor ou de ódio. Seja o que for, mas desde que você estabelece um vínculo forte emocional com essa pessoa, passa a ser uma relação de terceiro nível. O seu trabalho também pode ser uma relação de terceiro nível. Porque existe aí um sentimento, bom ou ruim, mas existe aí um vínculo emocional com o seu trabalho. E aqui ele também é considerado uma relação de terceiro nível. Em todos os casos, nas relações de... vamos chamar de relações especiais, né? Essas relações de terceiro nível. Em todos os casos, nessas relações, a gente sempre vai projetar no outro algo que eu acredito que falta em mim. E com isso a gente cria expectativas, e se o outro não se comporta da maneira como eu acredito que tem que ser, começam aí os conflitos. Mas é importante dizer que o outro, tal como você vê, não existe. O que existe aqui é você projetando as suas expectativas nesse outro. E sobre essas projeções eu vou falar em outro vídeo mais especificamente, tá? E aí você deve estar se perguntando, né? Como que o outro não existe se eu estou vendo ele aqui na minha frente? Sim, você está vendo o corpo, a forma, a caixa, mas você não está vendo o outro verdadeiramente. E para isso, vamos lembrar aqui do nosso esqueminha. Aqui está a fonte, Deus, Alá, o amor superior, consciência universal. Aqui está o nosso eu superior, a nossa parte mais inteligente, Espírito Santo, como chama no livro. E aqui estou eu. E aí você vê o outro. Só de você ver o outro aqui, você já acha que o outro está separado de você. Porque você só vê essa parte aqui. E você esquece que ele também tem isso daqui. Ou só a gente aqui que está estudando o curso em Milagres é que tem. Não. O outro também tem o seu balãozinho aqui. O seu eu superior, Espírito Santo, duplo quântico, conectado com a fonte. Desde aqui, eu vejo esse diferente de mim. Mas é justamente aqui que mora o perdão. É lembrando que o outro também tem essa parte aqui superior. Essa parte mais inteligente, essa parte amorosa que está conectada com a fonte. E aí é muito fácil a gente colocar o balãozinho nas relações de um primeiro nível. Na humanidade, né? Imaginar que todos somos um, imaginar que todos têm esse balãozinho aí em cima. O difícil é a gente lembrar desse balãozinho com as pessoas com as quais a gente estabelece vínculos emocionais, seja de amor ou de ódio. Lembrando que quando eu julgo alguém, o que eu estou fazendo é explodir isso daqui. Eu estou estourando esse balãozinho aqui de cima. E aí eu falo que é muito mais fácil a gente colocar um balãozinho nas relações de um primeiro nível, mas como a gente coloca um balãozinho na pessoa, por exemplo, que governa o meu país? Seja você em que país você estiver agora, não sei qual é a sua inclinação política, mas independente da qual seja e das diferenças que você tem, como que você coloca esse balãozinho? Como que você coloca esse balãozinho nas pessoas que te feriram, ou que abusaram de você, ou que você vê nas notícias, por exemplo, que roubaram, mataram e etc. Nesse momento você pensa, eu no seu lugar não teria feito o mesmo. Puf. Será? Será que você, no lugar do outro, nos sapatos do outro, com a história do outro, a consciência do outro e os planos aqui do outro, você não teria feito mesmo?
Pois eu digo que muito provavelmente sim. E isso é o que a gente tem que ter claro, para a gente conseguir chegar nesse perdão, que é o que vai transformar todo o nosso modo de ver e de reagir no mundo. Por isso eu falo que aqui o nosso ego ele vai se retorcer, na verdade. Mas enquanto eu sigo aqui, só aqui, eu continuo sempre no mesmo. Sem ver o balão do outro aqui, tudo vai seguir da mesma forma. A nível de corpo, fisicamente, todos somos diferentes. A gente tem várias cores, vários cheiros. Somos cada um de uma forma. Mas a nível de eu superior, todos somos iguais. Não existe diferença nenhuma. Nisso daqui, cada um tem o seu papel. Isso aqui, a gente está vivendo um grande teatro. Agora aqui não. Aqui não existe diferença. A gente só consegue chegar nessa fonte através deles. E todos temos balãozinho. O importante aqui é que a gente lembre que todos nós temos a função aqui embaixo de lembrar disso daqui. De recordar que tudo isso daqui é um sonho para poder retornar. E quando eu estouro o balãozinho de alguém, o que eu faço é tirar dele a capacidade de poder lembrar disso. E isso me prejudica também. Isso é o que você tem que ter claro. Cada vez que eu estouro o balãozinho de alguém, eu estou prejudicando todo um conjunto. E algo que você tem que ter claro aqui é que todos nós aqui, todos, temos a função de lembrar de onde nós viemos. Todos temos essa função, em conjunto, porque todos os comportamentos que chamam a atenção, seja através de violência, de abusos, de atitudes, é importante que a gente tenha claro que essa pessoa se esqueceu completamente da fonte. Se esqueceu completamente de onde veio. E é importante para todo o nosso processo de retorno que ela se lembre também. Não se trata aqui de perdoar uma relação para que o outro mude, para que ele volte para mim, para que ele me diga coisas que eu quero ouvir, para que ele tenha outro comportamento diferente daquele que você não gosta. Não, a gente não faz isso para que o outro mude. A gente não faz pelo bem do outro ou para que as coisas se modifiquem. Fazemos por nós, sempre é por nós, para que internamente eu me modifique. Para que internamente eu modifique a minha forma de olhar tudo que eu estou vendo aí fora, sem esperar nada do outro. É a minha percepção de tudo isso mudando que eu vou estar contribuindo para que todo mundo pouco a pouco possa se lembrar de onde veio. Muitas vezes essa mudança de percepção minha faz com que o outro termine mudando, ou a situação termine mudando, mas esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo principal é deixar de projetar as nossas expectativas no outro. Lembrando que eu sou isso, conectado aqui, mas ele também. E quando você decide ver tudo desde aqui, é quando a expiação começa e não vai parar até que o último ser humano se lembre também de quem é, porque o amor não deixa ninguém de fora. Nós aqui julgamos, criticamos e deixamos, mas desde aqui, não. Então esse perdão, ele sempre vai ser um auto-perdão. Me perdoo por como eu estou te vendo, porque na verdade você não é isso, você é isso. O perdão aqui é esse. É através de mim que eu perdoo essa situação. Não é através do outro, não é pelo outro, para o outro, com o outro, é comigo. Sempre vai ser comigo. O perdão sempre vai ser a correção de um erro de percepção que eu tenho. Enquanto a gente acreditar que isso daqui é real, a gente vai seguir julgando, condenando, criticando, achando sempre que está fora de lugar e tudo vai seguir igual. Basta a gente ver tudo que a gente vem vivendo no mundo para a gente ver que algo nós não estamos fazendo bem. Então talvez o caminho seja outro. No próximo vídeo eu vou falar da expiação, que é um passo mais que a gente dá
nesse caminho aqui. Mas antes de passar pela expiação, é muito importante a gente ter claro a forma com que a gente olha para as nossas relações, tanto de primeiro nível, como de segundo, como de terceiro, principalmente nas relações especiais essas, com as quais a gente estabelece vínculos fortes. É aí onde eu tenho que trabalhar o meu perdão. Bom, se não ficou claro, por favor, me escrevam aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de revisar, de responder, de comentar, de fazer inclusive outro vídeo para falar sobre isso, mas eu acho que dá para ficar claro, né? A diferença desse perdão que a gente sempre otorga a outra pessoa, desde o nosso ego, com essa responsabilidade de perdoar através do meu erro de percepção. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço para cada um de vocês. Namastê!